Sábado a todos. A minha participação, né, um privilégio de estar participando com vocês aqui, né, nessa transmissão, e deixar meu testemunho aqui para vocês e para todas as outras pessoas que possam assistir, né. Eu vou tentar ser breve também devido ao tempo, né, pastor? Então, a minha história começou no ano de 2002, né? Eu fui para o Rio trabalhar como pedreiro lá, e lá fui trabalhar na casa do pastor Félix, ele sendo adventista do sétimo dia. Só que na época eu vivia as coisas mundanas, não tinha interesse algum de conhecer a palavra, nem de frequentar religiões, e ele me passou a mostrar a palavra, me fazer convite para ir para a igreja, e eu não fui. Daí me deu uma Bíblia, no ano de 2000 eu voltei para Paraíba, trouxe a Bíblia, nunca abri, nem para saber o autor, deixei na casa da minha mãe e retornei para o Rio. Em 2007, em uma das minhas idas e vindas para os bares da vida, né, eu vi uma música no caminho de Regis Danese, aquela que faz um milagre em mim. E isso me tocou de uma forma que eu caí em pranto, no meio da rua, sem entender por que aquilo estava acontecendo. E continuei a andar, chorando, sem entender. Concluí a minha viagem, fui e vim, fiquei pensando naquilo um pouco, mas nada me fez a refletir mais ainda, né? Então, no ano de 2009, eu trabalhava em Jardim América, trabalhava de segunda a sexta na Avenida Brasil, fazendo um posto lá no Gigantão, e sábado e domingo eu trabalhava em Duque de Caxias. E no último dia 31 de maio de 2009, eu estava vindo de bicicleta para a casa do trabalho, estava tendo uns tiroteios lá. E, infelizmente, eu fui vítima de uma bala perdida, né? E, no mesmo instante, eu parei de pedalar e ia um rapaz na minha frente, eu chamei ele e falei que eu tinha tomado um tiro. Ele não acreditou e voltou para me socorrer. Só que, quando ele voltou, eu vi que veio um projeto de outro tiro, pegou no ferro e pegou no braço dele. Daí, então, ele me deixou lá e foi embora. E, nesse meio tempo, eu peguei o celular que eu estava com ele, fui fazer uma ligação para avisar meus familiares e começou a perder as forças das mãos e esmorecendo, e daí eu fui sentindo o gelo da morte, né? E sentia que eu ia morrer naquele instante e não tinha mais solução para mim. E daí, então, eu não senti a quem me recorrer, clamei a Deus e falei para ele assim: Senhor, não me deixa perecer, ó Deus, mas que, se for da tua vontade, que eu pereça. Eu entrego minha vida em tuas mãos. Daí, então, ele me levou na beira do abismo, né, no poço sem fundo, na escuridão, e me fez olhar para baixo, para a escuridão, e me mostrou toda a minha vida, que eu tinha feito até aquele momento. E nada do que eu fiz favoreceu a Deus. Daí foi que me deu um desespero. Eu digo, pronto, agora é que eu não vou ter solução, não vou ter salvação mesmo. Aí ele falou para mim que mesmo assim eu vou te resgatar. E daí foi o fim. Apaguei, morri, né? E me levaram para um hospital e, chegando lá, constataram o óbito, botaram num saco e me levaram para a sala dos cadáveres. E quando o marqueiro veio, isso já era umas 6 e pouca da noite, ou mais, quase 7 horas, acredito eu. E quando o marqueiro veio fechando o zíper do saco, quando chegou na altura das minhas pernas, para levar para a pedra, eu abri o olho. Eu não podia falar, não podia respirar, não podia me mexer devido à gravidade, e simplesmente só pude bater o olho para ele. Daí ele me largou e chamou o neurocirurgião, me levaram para a sala vermelha e cortaram entre uma costela e outra para botar um dreno para tirar a hemorragia interna que tinha acontecido. E a dor foi tão imensa que dali eu apaguei e fiquei entubado à noite e meio-dia, fiquei em coma. E na tarde da segunda-feira, que isso foi no domingo, na tarde da segunda-feira, umas 2 horas mais ou menos da tarde, eu acordei e estava na sala vermelha, um monte de internos também, tudo entubado, e aquilo me deixou apavorado naquela situação toda que eu estava ali. E eu, de uma hora para outra eu via sempre saindo alguns
já mortos, em sacos, enrolados, e aquilo foi me dando um desespero, um desespero, um desespero, e Deus me deu força para mim conseguir gritar. E eu só pude gritar uma vez. Foi enfermeira, isso umas 6 horas, 7 horas da noite. E a enfermeira chegou correndo para ser todo mundo entubado. Quem é que tinha falado ou gritado ali naquele momento? E Deus me deu a força de eu conseguir levantar o dedo da mão. E ela chegou para mim e perguntou: foi você que gritou? Eu simplesmente articulei com a cabeça que sim. Essa então você já está bom de sair daqui. E daí me tirou do aparelho, me levou para o terceiro andar, fiquei 3 semanas drenando a hemorragia. Após essas 3 semanas, me levaram para o quinto andar, fiquei 3 meses e 17 dias só em observação. Daí todos os médicos, enfermeiros, profissionais da área iam me visitar todos os dias e falavam para mim: olha, eu só tenho uma coisa para te falar. Agradeça a Deus todos os dias da sua vida, porque Deus quem fez você voltar à vida. Porque quando você chegou aqui, não tinha nada vivo em você mais. Tudo estava morto. A gente constatou o óbito, ia constatar sua família sobre o óbito. E quando o maqueiro foi levar, ia fechar para levar você para a pedra, você voltou à vida. Então, a gente não tem o que fazer em você. Simplesmente a gente só recebeu você, tirou a hemorragia e você está em recuperação. E agradeço a Deus porque só Ele que fez isso para você, porque a gente não poderia fazer nada a você. Daí então, período desses 3 meses, 17 dias, eu ganhei uma Bíblia lá, né? E recebi alta após esse período. E em 2010 voltei para onde eu residia, lá em Jardim América. E por incrível que pareça, Deus traçou na minha vida novamente uma pessoa adventista do sétimo dia, para me passar um estudo bíblico. E chegando lá em casa, eu não conhecia, não tinha conhecimento ainda da palavra, e essa pessoa ofereceu o estudo bíblico. Daí então eu neguei. Ela disse, mas tentou explicar, eu disse, não, tudo bem, tá. Ela disse, então faz o seguinte, eu vou lhe deixar uma Bíblia e vou deixar o estudo. A semana que vem eu passo aqui, se você aceitar, tudo bem, se não, na próxima semana que ela voltou, eu aceitei o estudo, fiz o estudo bíblico ouvindo a voz de Deus, retornei para Paraíba em 2011 e comecei a complementar o estudo em casa, me pegar com Deus, a refletir no milagre que Ele tinha feito na minha vida, pela misericórdia que Ele teve comigo, apesar de tudo que eu tinha feito que não favoreceu a Ele. E nesse meio tempo eu fui interno, né? Fui interno no Edson Ramalho aqui em João Pessoa, e eu sempre refletia numa passagem que tem na Bíblia, né, sobre isso que aconteceu comigo, que fica em Lucas 15, 24, que diz assim: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E isso, para mim, é muito gratificante, entendeu? Daí, continuando, eu conheci a minha esposa, na época a gente se paquerava no Edson Ramalho, interno, passei 3 meses, 2 meses e 24 dias no Edson. E comecei a conversar com ela tal, e perguntei se ela queria ir comigo. Ela falou que aceitava, após um tempo da gente se conversar tal. Só que eu falei para ela, digo, olha, eu não tenho nada. Nem a vida eu tenho, porque a vida pertence a Deus. Então, quando eu sair daqui, eu não tenho nem para onde ir. Ela disse, mas eu vou. E a gente se conheceu há pouco tempo, acho que 2 meses tinha se conhecido. E daí, então, foi que começou a grande luta, né? A aprovação. A gente recebi alta e fomos para um abrigo. Passei uma noite num abrigo, aqui na capital. E no dia seguinte, Deus tocou no meu coração para me ligar para minha mãe, para pedir auxílio a ela. E apesar da casa dela não ser favorável, não ter acessibilidade, mas não tinha quem recorrer. Então eu liguei para ela e perguntei se ela poderia me aceitar lá por uns dias. Ela disse, aceito sim. Eu disse, mas tem um porém. Eu não estou só. Eu tenho uma pessoa que eu vou levar comigo, você pode vir. E fomos. Até que não estava muito ruim a situação, assim, devido... não estava pagando aluguel e tal. Então, o meu salário mínimo dava para manter
o básico, né? Mas mesmo assim ainda estava faltando com Deus, que era na minha dívida com ele em poder pagar o que ele fez, paga não, em retribuir tudo que ele fez por mim, né? Em dar o dízimo, em oferta, nada disso eu fazia. Daí, após o ano, começou a complicar a situação lá, tivemos que sair. E com o pouco salário que a gente tinha, conseguimos alugar uma casinha de frente. Aí foi que começou a apertar mais ainda a situação para a gente. E passei um tempo de aperto que tinha semana que a gente não tinha nem literalmente o que comer em casa. E aí eu falei com a minha esposa, né? Na época a gente não era casado ainda, e falei para ela, isso foi em 2017. Falei para ela assim, vamos fazer o seguinte, vamos começar a ser mais fiéis a ir à casa do Senhor? Vamos, começamos aí, mas estava faltando a gente dar a nossa oferta e o dízimo a Deus, devolver o que era dele. Então, chegou um tempo que não dava mais para a gente literalmente sobreviver, só pela misericórdia. Daí eu falei com os irmãos tinha semana que nos ajudava, levava alimento para a gente, tinha uma irmã da igreja que dava um valor em espécie para a gente pagar nosso aluguel todos os meses. E aquilo ali estava me machucando muito, sabe? Porque eu é, eu não estava reconhecendo o valor de Deus na minha vida ainda, apesar de tudo. E eu falei com ela, disse, sinta aqui, eu acho que está faltando alguma coisa na nossa vida para com Deus. Eu acho que a gente até agora não fizemos nada que Deus olhasse mais para a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar, ao pouco que a gente tem, a devolver o que é de Deus? Ela disse, vamos, o que você resolver, eu topo. Ela falou para mim. Aí, a partir desse momento, podia faltar alimento do nosso dia a dia, mas os 10% do Senhor a gente reservava. O pouco mais era de coração, a oferta a gente sempre dava. E daí Deus foi nos abençoando de uma forma que foi tremendo. Durante todos esses anos, eu nunca tinha visto como Deus é maravilhoso na minha vida, em nossa vida. E quando a gente passou a ser fiéis a Deus nos dízimos e ofertas, Deus nos abençoou de uma forma no mesmo ano que a gente começou a fazer isso, em 2017. Isso já foi em 2018, que foi o que aconteceu. E a gente conseguimos o nosso casamento, nos casamos. Deus nos abençoou, conseguimos um apartamento aqui na capital, pagando o valor menos do que o aluguel que a gente pagava, e o apartamento sendo nosso. Compramos um apartamento para ficar parcelado de menos de R$ 100 por mês, e Deus ainda me deu R$ 7.000 para poder a gente dar uma estrutura inicial em nossa vida. Hoje em dia, somos muito gratos a Deus por tudo, somos fiéis nos dízimos e ofertas. Deus nos abençoou no casamento, nos abençoou na família, nos abençoou na moradia, e a gente ainda conseguiu mais outro terreno no interior que estamos tentando construir uma casinha para, quando pudermos, passar uma temporadazinha lá. Então, Deus é maravilhoso. E para isso, eu deixo aqui, nesse último testemunho, uma pequena passagem também em Jeremias 9, 23 e 24, que diz assim, eu peço desculpa aí que sobre a situação que aconteceu, que eu me emociono, devido a Deus ser tão tremendo em nossa vida e às vezes a gente não reconhece. E diz assim, em Jeremias 9, 23 e 24, assim diz o Senhor, não te glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me reconhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém? Então, esse é o meu pequeno e grande testemunho que eu trouxe aqui para vocês. Espero que a gente possamos mais reconhecer o nosso Deus, porque
por mais que a gente fizer, o máximo que a gente fizer, mas ainda não é nada comparado ao que Deus é para com nós, para a sua misericórdia, que se renova para conosco todas as manhãs. E isso, eu sou gratuitamente grato demais a Deus por isso. Amém?